Existe um momento na vida em que a dor se repete tanto que você começa a se perguntar se está preso em um ciclo invisível. Algo que parece maior do que decisões erradas, maior do que o acaso, maior até do que a sua vontade de mudar. É como se um fio silencioso te puxasse de volta. Sempre que você tenta dar um passo adiante, você sente que está fazendo tudo certo, tentando evoluir, perdoar, recomeçar. Mas, por alguma razão, os padrões se repetem, as perdas se repetem, as dores voltam com novos rostos, mas com a mesma sensação familiar. E se tudo isso não fosse uma punição? E se, em vez de castigo, o que você chama de karma fosse apenas um campo vibracional pedindo consciência? Um pedido silencioso da sua alma dizendo: olhe mais fundo. Há algo aí dentro que ainda está se repetindo. Muitos foram ensinados a ver o karma como uma sentença, como se o universo estivesse punindo ações passadas com sofrimento presente. Mas essa é uma compreensão rasa, limitada e profundamente culpabilizante. O karma não é uma dívida espiritual. Não é um juiz com um martelo. Ele é, na verdade, uma memória vibracional em looping, um padrão de emoção, pensamento e reação que se repete não para te punir, mas para ser visto, transmutado, liberado. Bruce Lipton nos lembra que nossas emoções criam campos energéticos capazes de ativar ou desativar nossos genes. E que nossas experiências não ficam presas apenas na mente, elas ficam registradas no corpo, no coração, na vibração que sustentamos ao longo da vida. O karma, então, não é uma lei rígida. É apenas uma frequência não resolvida, que ecoa até que possamos ouvi-la de verdade. É por isso que o primeiro passo da libertação não é pagar, mas sim despertar. Porque enquanto você tenta compensar com culpa, você ainda está preso ao mesmo campo. A mente tenta resolver o karma com esforço, mas a alma dissolve o karma com consciência. Hoje, vamos mergulhar nesse tema com profundidade, sensibilidade e ciência. Vamos compreender como o karma se manifesta não como castigo, mas como espelho vibracional. E vamos aprender como sair desse ciclo, não com luta, mas com clareza. Porque quando você entende isso, tudo muda. Tudo muda. A maior prisão do karma é a falsa ideia de que ele veio para nos castigar. Como se o sofrimento fosse uma moeda e o destino uma espécie de cobrador invisível. Essa é uma crença que gera culpa, medo e paralisia. Mas quando olhamos com os olhos do espírito, percebemos que o karma não é uma sentença. É apenas um reflexo, um campo de memórias vibracionais que se mantém ativas enquanto não forem transformadas. É por isso que certas situações se repetem. É por isso que pessoas com perfis diferentes despertam as mesmas feridas em você. É por isso que mesmo em cidades diferentes, em fases diferentes da vida, você às vezes sente que está vivendo a mesma história com outro figurino. Isso não é coincidência. Isso é o seu campo vibracional operando no automático, pedindo cura. A ciência moderna tem tocado pouco a pouco nessa sabedoria ancestral. A epigenética mostra que traumas não resolvidos podem ser passados de geração em geração, influenciando comportamentos, emoções e até mesmo a ativação genética. A neuroplasticidade revela que padrões mentais repetidos criam trilhas neurais tão profundas que o cérebro reage no presente como se ainda estivesse preso ao passado. Quando você reage impulsivamente a algo, quando sente uma emoção desproporcional a um evento pequeno, isso não é apenas uma reação momentânea. Muitas vezes é um eco do que ainda não foi olhado, sentido e dissolvido. Esse é o verdadeiro karma emocional, o padrão automático que se perpetua sem que você perceba, até que você escolha conscientemente sair dele. A mente consciente pode até desejar mudanças, imaginar futuros, escrever metas, mas é o subconsciente que comanda a maior parte do que você manifesta. E enquanto essas memórias vibracionais permanecerem ativas, a vida seguirá entregando o mesmo ciclo com novas roupas. A verdade é simples, mas profunda. Você não está sendo punido.
Você está sendo chamado. Chamado a parar de fugir de si mesmo. Chamado a sair da repetição. Chamado a despertar. Há dores que não nasceram em você, mas que vivem em você. Há medos que você sente que não fazem sentido racional, mas que moldam suas decisões todos os dias. Há padrões de comportamento que você repete sem entender por quê. E quando você começa a despertar espiritualmente, percebe algo que muda tudo. Nem tudo o que vibra em você é realmente seu. A frequência da sua alma é sensível, e essa sensibilidade faz com que você capte não apenas suas próprias emoções, mas também as do coletivo. Famílias carregam memórias emocionais compartilhadas. Culturas inteiras vibram em torno de traumas históricos não curados. E, sem perceber, você se conecta com esse campo, como se vestisse roupas que não te pertencem, mas que você acha que precisa usar para ser aceito. Talvez você sinta culpa sem ter feito nada, medo de errar mesmo sendo cuidadoso. Um peso nos ombros que parece não ter explicação. São pistas. Pistas de que você pode estar carregando o que não é seu. Pistas de que você está perpetuando um karma coletivo, familiar, social, ancestral, sem nem ao menos ter consciência disso. Isso não significa que você é uma vítima. Significa que você é um ponto de transmutação, que você tem o poder de interromper o ciclo, que a dor que passou por você não precisa continuar através de você. A diferença entre repetir e curar está na consciência. Feche os olhos, por um momento, e sinta. O que em você parece antigo demais para ter nascido na sua história? Que emoções você sente desde sempre, como se já tivessem chegado com você? Que padrões familiares se repetem em sua vida, mesmo quando você tenta fazer diferente? A verdade é que todo ser espiritual desperto, em algum momento, se torna guardião de uma limpeza vibracional maior. E esse é um chamado sagrado. Reconhecer o karma coletivo é o primeiro passo. O segundo é honrar o que foi, sem precisar repeti-lo. O terceiro é devolver o que não é seu, com amor e compaixão, permitindo que cada energia siga o seu caminho de volta à fonte. Esse é o começo da verdadeira libertação. Durante muito tempo, acreditamos que karma era como uma dívida, uma conta espiritual a ser paga com sofrimento, culpa ou sacrifício. Acreditamos que se algo ruim nos acontece, é porque devemos, que para merecer o bem, é preciso antes sofrer. Mas essa é uma visão distorcida, moldada por séculos de culpa coletiva e doutrinas que confundem aprendizado com punição. Karma não se paga com dor. O karma se dissolve com consciência. O paradoxo é esse. Quanto mais você tenta compensar, agradar, se culpar ou se autoflagelar, mais você se prende ao mesmo ciclo vibracional que gerou o karma. Você não cura o passado se movendo com a mesma frequência do passado. Você o cura quando ele deixa de comandar suas escolhas, quando ele deixa de gerar reação automática. A consciência transforma porque ilumina, e o que é iluminado deixa de ser sombra. Isso significa que você não precisa mais se esforçar para merecer. Você precisa apenas despertar para a origem do padrão, compreender, integrar, liberar, aceitar o que foi com lucidez, sem resistência, olhar para os erros não com culpa espiritualizada, mas com a sabedoria de quem entendeu o que precisava ser aprendido. Quando você para de lutar contra o passado, ele para de te controlar. Há um método simples, porém profundo para essa transmutação. Primeiro, observe com compaixão. Identifique o padrão, a reação, o ciclo que se repete. Observe sem se julgar. Depois, reconheça a emoção raiz. Qual é o sentimento recorrente que acompanha esse padrão? Medo de abandono? Culpa? Vergonha? Por fim, redirecione sua resposta. Em vez de reagir do mesmo jeito, escolha algo novo, mesmo que seja apenas respirar, silenciar e sentir com presença. Esse é o ponto de virada. Onde o karma deixa de ser repetição e se torna revelação. Onde a dor vira caminho.
onde a memória se transforma em sabedoria, onde você percebe, você não está aqui para pagar nada, você está aqui para se libertar de tudo que não é mais você. E isso só a consciência pode fazer. É fácil acreditar que o karma é uma espécie de castigo divino, que a vida está nos punindo por algo errado que fizemos, nesta ou em outra existência. Mas essa visão nos distancia da verdade, porque o karma não é um juiz, é um espelho, um reflexo exato do que ainda vibra dentro de nós, mesmo que inconscientemente. Toda situação que se repete, toda dor que insiste em retornar, todo padrão que você tenta quebrar, mas volta com outra roupagem, nada disso é um castigo, é um reflexo. É a vida te mostrando com precisão milimétrica o ponto exato onde ainda existe incoerência entre o que você deseja e o que você vibra. E é por isso que, muitas vezes, mesmo após anos de busca espiritual, estudo e práticas, você se vê frente a frente com os mesmos desafios emocionais, porque não é sobre o que você aprendeu mentalmente, mas sobre o que você sustenta energeticamente. Esse é o fator silencioso que sabota a sua libertação. O julgamento inconsciente sobre si mesmo. Você pode fazer afirmações de autoestima o dia inteiro, mas se ainda se envergonha de quem foi, se ainda acredita que merece sofrer por erros do passado, então sua vibração vai refletir isso. Não o que você quer, mas o que você sente ser verdade. É como tentar limpar um espelho quebrando-o. A imagem só vai se distorcer mais. O reflexo só muda quando você limpa o rosto. Ou seja, quando você muda sua própria frequência, e não quando tenta manipular os reflexos externos. O karma não está fora de você. Ele não é uma sentença imposta por uma força superior. Ele é um convite, um chamado amoroso à coerência. Uma oportunidade viva de escolher diferente, de responder diferente, de vibrar diferente. Cada vez que a vida te coloca diante de algo desconfortável, pergunte-se: o que isso está me mostrando sobre mim? E mais importante, que parte de mim ainda acredita que precisa passar por isso para evoluir? Quando você parar de brigar com os espelhos e começar a honrar a imagem que eles revelam, você perceberá. A libertação não vem de fora. Ela nasce no exato instante em que você para de fugir de si mesmo. Esse é o segredo. O karma não é prisão. É caminho. E o caminho começa quando você aceita olhar, não para o outro, não para o passado, mas para dentro, sempre para dentro. Imagine viver o mesmo filme com personagens diferentes. As falas mudam, os rostos também, mas o enredo é sempre o mesmo. Perdas que se repetem, relações que seguem o mesmo padrão. O mesmo medo disfarçado de decisões diferentes. Isso não é azar. Isso é vibração emocional não resolvida. Isso é karma em looping. Vou te contar uma história real. Ela se chamava Elisa. Durante anos enfrentou relacionamentos que sempre terminavam do mesmo jeito. Abandono. Mesmo quando tudo parecia promissor. Mesmo quando juravam amor eterno. De repente, eles iam embora. Era como se um script invisível determinasse a mesma cena, no mesmo ato final. Um dia, cansada da dor, Elisa resolveu parar. Parar de tentar entender os outros. Parar de buscar soluções fora. E mergulhou profundamente na sua própria história emocional. Ali, no silêncio de uma sessão de respiração consciente, algo emergiu. Uma memória antiga. O dia em que, com apenas 6 anos, viu o pai indo embora de casa, sem olhar para trás. O vazio que sentiu naquele momento havia se tornado uma assinatura vibracional. E, sem perceber, ela recriava aquela emoção, abandono, em todas as relações seguintes. O karma não era o outro. O karma era o sentimento não integrado. A emoção que ela repetia sem perceber. A neurociência explica isso com clareza. O cérebro, quando exposto repetidamente a uma emoção forte, especialmente dor, medo ou tristeza, cria caminhos neurais que facilitam a repetição daquele estado. Ele se vicia. E como todo vício, busca mais da mesma substância. No caso, a substância emocional.
É assim que o cérebro viciado em emoção negativa recria karmas emocionais. Ele se apega ao conhecido, mesmo que isso signifique sofrimento, porque o sofrimento conhecido parece mais seguro que o prazer desconhecido. Mas existe uma saída. Existe um momento em que você pode interromper esse ciclo. E esse momento é agora. Com consciência, com ritual, com intenção. Feche os olhos. Respire profundamente. Visualize à sua frente uma situação que representa esse ciclo antigo. Pode ser uma pessoa, um lugar, uma memória. Agora, com a próxima respiração, imagine uma chama violeta envolvendo essa cena. Essa chama representa o perdão, a transmutação, a liberação. Diga internamente: eu honro o que foi, mas não carrego mais o que já terminou. Respire e solte. Esse ritual simbólico feito com intenção verdadeira pode não mudar tudo de uma vez, mas ele envia um sinal claro ao seu campo energético. Estou pronto para encerrar esse ciclo. E quando você para de repetir a emoção, o universo para de repetir a situação, porque o karma não é um juiz te vigiando, é só você, tentando lembrar quem você é sem a dor. Você pode afirmar 1000 vezes, pode visualizar todos os dias, pode colar frases na parede, escrever cartas ao universo, mentalizar riqueza, amor, cura. Mas se por dentro o que vibra ainda é medo, escassez, dúvida, é isso que responde ao chamado. É isso que o universo capta. Porque o universo não escuta suas palavras, ele sente sua vibração. A verdade é simples, mas profunda. Você manifesta aquilo que o seu campo consegue sustentar. Não é o que você quer. É o que você suporta sentir como sendo real. Visualizar funciona, mas só se sua emoção estiver alinhada com a imagem que você está criando. Caso contrário, é como pintar uma parede cheia de rachaduras. Por fora tudo parece novo. Por dentro, a estrutura segue quebrada. E cedo ou tarde, desaba de novo. Bruce Lipton nos lembra com precisão. Para reprogramar a mente subconsciente, essa que comanda 95% da sua realidade, é preciso algo mais do que pensar positivo. É preciso repetição e emoção elevada. Não basta repetir com os lábios. É preciso vibrar com o corpo inteiro. Neville Goddard dizia: você nunca atrai o que quer. Você atrai o que acredita ser verdadeiro. E essa verdade não está nas suas ideias. Está nas suas sensações mais profundas, na frequência que seu corpo emite quando está sozinho, quando ninguém está olhando. A imagem mais poderosa que você pode criar não é a do carro, da casa, do parceiro ideal. É a imagem silenciosa onde você se vê em paz, onde você sente que já saiu do limbo, mesmo que nada ao redor tenha mudado ainda. É essa vibração silenciosa de confiança, mesmo sem provas, que rompe os ciclos, dissolve karmas e começa a transformar a realidade. Porque é no invisível que tudo começa. É na quietude que a semente da manifestação encontra solo fértil. E quando você cuida da sua vibração como quem cuida de uma criança adormecida, com ternura, com constância, com presença, a realidade começa a mudar ao seu redor. Primeiro, devagar, depois de forma quase mágica. Por isso, a prática mais importante não é o que você faz quando está tudo bem, é o que você faz nos dias comuns. Nos dias em que parece que nada está mudando. Porque é ali que você prova ao universo que já sustenta a vibração daquilo que deseja. Continue. A cada pensamento escolhido com consciência. A cada emoção que você se permite sentir com integridade. A cada vez que você honra seu silêncio. Você está criando um novo campo. Está moldando, célula por célula, o terreno da sua nova realidade. Não pare de cuidar da sua vibração. É ela quem cuida do resto.